Olá, tudo bem? Vamos lá, gente. Dando continuidade ao que nós estávamos estudando sobre equações do primeiro grau com duas variáveis, nós vamos hoje aprender como encontrar a solução para elas e como construir o gráfico, tá? Então, é o seguinte, eu coloquei aqui um procedimento, um passo a passo, o que vocês devem fazer para resolver um exercício do tipo determinar 4 pares ordenados que sejam solução para a equação 2x mais y igual a 10 e construir o gráfico que a representa. Como fazer isso? Determinar 4 pares ordenados que sejam soluções para essa equação e ainda construir o gráfico. Então, nós vamos ver como fazer isso, tá? Primeira coisa, formar uma tabela x, y e par ordenado xy. Por quê? Essa tabela é essa tabela que eu fiz aqui, ó. Como eu quero 4 pares, eu deixei 1, 2, 3, 4 espaços. E vejam que eu não coloquei valor nenhum. Por quê? Porque os valores é você quem determina. Esses valores não são dados pelo professor e nem são dados na apostila. Vai ter um ou outro exercício que vai ser dado e você vai ter que completar. Mas eles, na maioria dos exercícios, é você quem vai determinar. E como você vai fazer isso? Existem cálculos que você mentalmente vai fazer o cálculo para determinar, mas quem eu poderia colocar? Inicialmente, a gente pode atribuir valores aleatórios. Eu costumo pedir que coloquem sempre valores inteiros, que fica mais fácil de trabalhar, mas pode ser fração, pode ser número decimal também, positivos ou negativos mais próximos do zero. Por que mais próximos do zero? Porque nós vamos ter que construir um gráfico. E o gráfico, ele tem 2 eixos, porque nós vamos utilizar o plano cartesiano que nós trabalhamos na aula passada. E o plano cartesiano, a origem dele é no zero. Então, quanto mais próximo do zero, mais visível para a gente vai ficar o gráfico, tá? Então, eu sugiro sempre que vocês comecem atribuindo para x0, tá? E vão calcular o valor de y. Outra sugestão, calcula o y como sendo zero, coloca o y como sendo zero e você vai calcular o valor de x. Como eu falei, pegue valores próximos a zero. Então aqui eu vou sugerir 2 para x e vou sugerir 4 para y. Esses valores foram sugestões. Mas uma coisa que eu gosto sempre de fazer é o 0 para o x e 0 para y. Observe, quando eu coloquei aqui o 0 para o x, eu não coloquei valor para o y, porque esse valor eu vou calcular. Quando eu coloquei o 0 para o y, eu não coloquei valor para x, porque eu preciso calcular. Quando eu coloquei 2 para x, eu não coloquei valor para y, porque eu vou calcular. E a mesma coisa, quando eu coloquei 4 para y, eu não coloquei valor para x, porque eu vou calcular. Esses valores foram valores aleatórios que foram criados pela minha cabeça. Assim como vocês farão os valores de vocês. Mas o nosso gráfico vai ficar igual. Qualquer valor que você colocar, o seu gráfico, se estiver correto, vai ficar igual ao meu. Então vamos lá. Primeira coisa, formar essa tabela. Então eu atribuí um valor para uma das incógnitas, x ou y. Por isso que aqui eu alternei x, y, x, y. Então, esses valores são atribuídos. A partir da substituição, calcular o valor da outra incógnita. Então, veja. Nós temos essa equação, 2x mais y igual a 10. Tudo tem que ser baseado nela, tá? Tudo é baseado nela. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 2x mais y igual a 10. E nós não atribuímos para x, no caso eu atribuí para x 0, então eu vou colocar para x igual a 0. E olha o que eu vou fazer. Já que eu disse que x
era igual a 0, vou até pôr ele em verde aqui, ó. 0, aqui 0, aqui 2 e aqui 4, tá? Para chamar atenção. Onde tem x, eu vou ter que substituir por 0, como nós já fizemos em outra situação. Então, 2 vezes 0 mais y igual a 10. E quanto é 2 vezes 0? Resolve, 2 vezes 0 são 0, que é 2 vezes o número 0. Mais y é igual a 10. E eu vou ficar 0 mais y, mesma coisa que y, é igual a 10. Vejam, quando x é 0, o y terá que valer 10. Então, agora eu encontrei, ó, a partir da substituição, calcular o valor do outra incógnita. Eu pego esse valor que quando x foi 0, eu encontrei 10, e eu coloco aqui, 10. Então, veja, eu já formei um par ordenado. Qual é o par ordenado que eu formei? 0 e 10. 0 e 10. E eu coloco aqui. Agora, dando continuidade, eu vou calcular o valor quando y é 0. Esses dois valores é legal, porque fica bem no eixo. Daí, você sabe onde vai cortar o eixo x e onde vai cortar o eixo y. Por isso que é legal. Quando eu fizer o gráfico, vocês vão entender melhor. Então, aqui, pega lá. 2x mais y igual a 10. E agora eu vou colocar aqui em cima, para y, 0. Para y igual a 0. Então, o que eu vou fazer? O y vale 0. Então, onde tem y é que eu vou colocar o 0. Então, vai ficar 2x mais 0 igual a 10. 2x mais 0 fica 2x, certo, gente? 2x igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Então, você encontrou o valor 5 quando o seu y foi 0. Então, o y0, quanto vale o x? 5. E você coloca aqui, ó, 5 e 0. E o par ordenado, 5 e 0. Professor, mas isso está certo? Presta atenção. 2 vezes 5, 10. Mais 0. Quanto é 10 mais 0? 10. Olha o outro. O outro nós falamos 0 e 10, né? 2 vezes 0 para x. 2 vezes 0, 0. Mais 10, que foi o valor encontrado para y. 10. Fechou a equação, tá vendo? Então, nós já calculamos dois valores. Vamos calcular agora, conhecendo o x como sendo 2. X igual a 2. Aonde que nós vamos substituir isso? Na equação. 2x mais y igual a 10. Então, eu digo agora que o meu x é 2. Então, aqui, ó, substitui aqui. Isso nós determinamos para x. Então, 2 vezes 2 mais y igual a 10. 2 vezes 2, 4. Mais y igual a 10. Y é igual a 10, resolve a equação, menos 4. Y é igual a 6. Encontrou o valor de y. Então, você vem e põe aqui o y. 6. Então, ficou o par ordenado, 2 e 6. Será que é verdade? Vamos ver. X vale 2. Ó, 2 vezes 2, 4. Mais 6. Quanto é 4 mais 6? 10. Fechou. Agora, vamos testar com o y4. Lembre que esses valores que estão em verde, fomos nós, no caso eu, quem atribuir. E você aí na sua casa pode fazer com outros valores e testar, tá? Então, vamos lá. Para y4, certo? Então, a equação 2x mais y igual a 10. Então, agora o y é que eu vou substituir. E o y está aqui, ó. E eu vou dizer que ele é 4. Então, substituindo. 2x mais 4 é igual a 10. 2x é igual a 10 menos 4. 2x é igual a 10 menos 4, 6. X é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Então, eu sei que quando y é 4, o x é 3. E
forma o par ordenado 3 e 4. Substituindo aqui na equação, ó. X é 3. 2 vezes 3, 6. Mais 4, que é o y, 10. Fechou também. Gente, nessa folha não tem mais espaço para o gráfico. Então, eu vou fazer o gráfico na outra folha e quero que vocês me acompanhem. Nós preenchemos a tabela. Então, ó, a partir da substituição, calcular o valor da outra incógnita. Formar o par ordenado, que é uma das soluções dessa equação. No caso, nós formamos 4 pares ordenados, mas eles são infinitos. Lembra que uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas tem infinitas soluções. Quinto passo, continuar o procedimento acima, pois essas equações possuem infinitas soluções. Então, por isso que eu fui fazendo o restante. Construir o gráfico da equação, marcando os pares ordenados encontrados. Então, nós não aprendemos na aula passada o plano cartesiano do René Descartes? E a gente não marcava pares ordenados? Então, nós temos pares ordenados. Agora é só marcar. Unir, a última coisa, unir os pontos encontrados no gráfico, formando a imagem da equação. Imagem? Vamos prestar atenção. A gente vai ter que unir esses pontos no final para formar uma imagem. Que imagem será que vai formar? Tô curiosa. Vamos lá? Então, aqui. Eu vou dar continuidade, mostrando para vocês. Eu peguei a mesma tabela, tá, gente? Então, como eu já tinha preparado antes, logicamente, eu já sabia que os valores seriam dessa equação que nós estávamos fazendo, 0 e 10, 5 e 0, 2 e 6, 3 e 4. Ó, só para vocês terem certeza, estão vendo? Ó, olha aqui, ó. 0 e 10, 5 e 0, 2 e 6, 3 e 4, que nós fizemos através desse cálculo. Então, dando continuidade a isso, agora é a construção do gráfico. Como que a gente vai construir? O gráfico, nós não podemos esquecer que ele tem 2 eixos. O eixo X, que é o horizontal, o eixo Y, que é o vertical. Então, a primeira coisa, você olha o X. O X, o menor número que eu tenho aqui é 0. E o maior é o 5. Então, nós vamos pensar que no eixo X eu tenho que ter de 0 a 5. Mas eu sempre faço um pouquinho maior. Então, eu vou fazer o meu eixo X aqui, 0 a 5. Só que o eixo X ele é horizontal. Será que eu começo aqui? Ou eu começo aqui? Ou eu começo aqui? Ou eu começo aqui? O que eu faço? Eu tenho que ver o meu Y. Então, no meu Y eu tenho de 0, que é o menor, e o maior é 10. E lembra que o eixo Y é o vertical? Então, eu tenho que ter espaço para 10 aqui. Então, no mínimo 11 eu vou fazer. Porque se 10 fica muito justo, eu vou ter que usar o 10. Então, eu vou ter que fazer esse meu gráfico mais para baixo. Eu vou pegar esse gráfico e vou colocar ele aqui, porque aqui eu não consigo fazer 10 aqui para cima, vai passar. Nem aqui eu também acho pouco. Ó, 10 é isso aqui, ó, gente. 10 é isso aqui, ó, de 0 a 10. Então, eu vou fazer ele mais aqui embaixo para deixar um gráfico mais espaçoso, tá? Então, você pega a sua régua. Não vamos precisar dos negativos, então nós vamos precisar só do primeiro quadrante. Por que do primeiro quadrante? Porque o primeiro quadrante tem os números positivos. Então, eu vou fazer tipo um L, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro quadrante, de 0 a 5 para o X, certo? Depois eu coloco aqui. E aqui, no mínimo, tem que ter 10. Aqui tá 10, ó. Mas se eu colocar até aqui, vai ficar muito justo. Então, eu já aumento um pouquinho aqui, tá? Vou crescer ele um pouquinho, só para ultrapassar, que é o eixo Y. E, ó, aqui seria a continuidade, ó, do segundo quadrante, do terceiro e do quarto. Porque ele é infinito, né, gente? Representam retas infinitas. Antes de pôr a seta, eu vou ver se os números, se o espaço que eu deixei dá para colocar de 0 a 5. Então, o 0 é o encontro, lembra? Então, o primeiro número que você marca, usando centímetros da régua, é de 1 em 1. E como eu vou precisar do 5, eu vou fazer até o 6, tá? Então, o 0 tá aqui, ó, no meu eixo. 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou usar até o 6. Ó, tem mais espaço, mas ela é infinita, então eu preciso marcar todos. Aí, o que eu marco? Eu marco os pontos aqui todos. Você vê que aqui tem 0, 5, 2 e 3, mas você vai marcar todos. Vai marcar aqui na reta, como se fosse uma régua. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu ainda não estou marcando o par ordenado, tá? O par ordenado eu vou marcar depois. Eu só estou vendo o que eu preciso para X. Agora, para Y, eu preciso de 0 a 10, porque o mais alto é o 10.
Então, a mesma coisa, o meu 0 está aqui e o meu 10 lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do 0 até o 10. O 0 está aqui, então, vamos lá. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e eu vou fazer até o 11. Gente, se vocês estão fazendo no caderno, vocês nem podem usar a linha do caderno, porque a linha de vocês já forma isso aqui. Eu aqui tenho que marcar porque eu não tenho linha. Então, se vocês quiserem usar o Y, as linhas do caderno, é bem legal, daí não usa centímetro, senão fica muito bagunçado. Mas na horizontal, você vai ter que usar os centímetros da régua. Então, eu sugiro, use os centímetros da régua na horizontal, marcando isso aqui, ó. Essa marca tem que ter, ó. Dizer onde que é o ponto. E para o Y, você usa as linhas do caderno, mas faz a marquinha em cada linha, tá? Lembrando que aqui é o 0, então o 1 é aqui, o 1 não é lá em cima, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E tem que ter a mesma distância entre cada valor, tá? O 0 está aqui, que é o ponto de encontro dos dois eixos. Agora nós vamos marcar 0 e 10. 0 e 10, lembram? Quando tem o 0 acompanhando, ele está sob o eixo. E no caso, o 10 está no Y. Então, você vai lá no Y, ó, aqui é o Y, lembra? Aqui é o X. No Y, você marca no 10 o ponto. E nós não colocamos letra, não precisa. Só o ponto. No eixo, ó, 0 e 10, no eixo Y. Vocês lembram que eu falei que é legal colocar o 0 para o X e para o Y? Porque ele corta o eixo. Isso é importante porque nos dá o direcionamento do nosso desenho. 5 e 0. 5 e 0 é 5 para X e 0 para Y. Então, vai ficar no X, ó, eu tenho 5. No X, então já marquei o outro. 2 e 6. 2 para X, ó, com régua, para ficar perfeito. Sobe a rua 2, né, que seria aqui no X, 2, até encontrar a rua 6, que é a rua do Y, que é aqui, ó. Rua, eu digo rua para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas tem que ser com régua. Marcou ele aqui, ó, 2 e 6. O 3 e 4. O 3, sai do X o 3, até encontrar o 4 do Y. Aqui, ó, 4. Como eu só marquei 4 pontos, então são esses pontos que eu marquei. Eu não falei que era para unir os pontos? Então agora você vai pegar, vai unir esses pontos com a sua régua. Olha aqui, ó. Une eles e passa uma linha reta. E detalhe, essa é a imagem dessa equação. Sempre, sempre uma equação do primeiro grau com duas variáveis terá o desenho de uma reta. Ela pode ser nesse sentido ou nesse, tanto faz, tá? Pode vir para o outro lado também. Mas essa aqui, ela ficou nesse sentido. Então, sempre a imagem, que é o desenho, tá? De uma equação do primeiro grau com duas variáveis será uma reta. Se não formar uma reta, alinhando os pontos, tem algum erro de cálculo. E fica fácil de você saber. Se um dos pontos sair da linha, é ali que está o seu erro. Aí você vai e calcula de novo, certo? Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês, rapidamente. Aqui, ó. Determinar 4 pares ordenados que são solução da equação x menos y igual a menos 1 e construir o gráfico que a representa. Então, a primeira coisa, lembra?
marcar os 4 valores, ou para x ou para y. Lembrando que eu sempre sugiro, coloca 0 para x, na outra linha 0 para y e coloca 2 valores próximos a 0, para você poder visualizar, certo? Então eu vou colocar agora 2 para x e vou colocar também 2 para y. Você pode usar número inteiro, positivo, negativo, pode usar fração, só que a fração você tem que dividir ela para poder localizar no plano cartesiano. Eu prefiro números inteiros assim, positivos ou negativos, tanto faz. Então, a primeira coisa, você vai fazer o cálculo, certo? Depois nós vamos construir o gráfico. Então, eu vou colocar aqui. Eu gosto de deixar um espaço para o gráfico para cá, porque a gente nunca sabe se ele vai ser grande ou se ele vai ser pequeno. Então, eu vou começar a construção aqui, ó. Para x igual a 0. Quem é a equação? X menos y igual a menos 1. Então, se eu disse que x era 0, eu vou substituir o valor aqui. 0 menos y igual a menos 1. Vou ficar com menos y, porque o sinal é para o y, hein? É igual a menos 1. Menos 1, não pode a letra ficar negativa. Multiplica por menos 1 os dois lados. Então, fica y igual a 1 positivo. Então, quando x for 0, o y vai ser 1. E nós já encontramos o primeiro par ordenado, 0 e 1. A mesma coisa eu vou fazer para o outro. Vou pôr aqui embaixo, tá? Se não couber, eu venho para cá, mas eu gosto de um espaço grande para o gráfico. Para y igual a 0. Olha aqui o valor, o y 0. Quem é a equação? A equação é x menos y igual a menos 1. Gente, copiando ela sempre, você não se engana, tá? Por isso que você está visualizando. E lembra que é o y que você vai substituir. Então, vou colocar aqui. X menos, que tem aqui, e o y 0 igual a menos 1. Se eu fizer x menos 0, é x, certo? Igual a menos 1. Essa aqui já está calculada. X igual a menos 1. E deu um valor negativo para x. Então, menos 1. Quem é o par ordenado? Menos 1 e 0. Vamos ver se está certo? Ó, menos 1 menos 0 é igual a menos 1? Sim, sim. Ó, 0 e 1. 0 menos 1 é igual a menos 1? Sim. Vamos agora para x igual a 2. Qual é a equação? X menos y igual a menos 1. E vou dizer que o x vale 2. Da onde que eu estou tirando? Daqui, ó, gente. X igual a 2. Então, onde tem x, eu vou colocar 2. Então, eu vou ficar com 2 menos y igual a menos 1. Lembra que quem vai passar é o 2 e que o y é negativo. Menos y é igual a menos 1, passa para cá, menos 2. Menos y é igual a menos 3. Como a letra é negativa, multiplica por menos 1. Então, vai ficar y igual a 3 positivo. Então, quando x for 2, o y vai ser 3. E o par ordenado, 2 e 3. E o último agora que eu tenho que calcular é o y2. Então, para y igual a 2. Qual é a equação? X menos y igual a menos 1. Olha aqui. Então, você chamou o y de 2. Então, aqui, ó. Aqui você vai pôr o 2. Então, cuida com os sinais, tá? X menos, aí coloca aqui, 2 é igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 2. X é igual a menos 1 mais 2, 1. Então, nós determinamos que x vale 1. O que eu faço? Coloco aqui 1. O par ordenado, 1 e 2. Certo? Então, se eram os 4 valores, determinamos, calculamos. Agora, o que a gente vai fazer? Construir o gráfico. Como construir o gráfico? Eixo x e eixo y. Você olha o teu x, vê quem é o menor e quem é o maior. O menor é o negativo, correto? Menos 1. E o maior é 2. Vai ser um gráficozinho pequeno. Por quê? Porque vai de menos 1 a 2. Lembra, sempre um pouquinho maior para a esquerda, sempre um pouquinho maior para a direita. Então, eu vou fazer aqui. Agora, mas eu tenho para fazer o y,
para fazer o x, eu primeiro tenho que ver o y, se ele vai ser alto ou baixo, né? Se ele vai ser pequeno ou grande. Então, o meu y, o menor número que eu tenho é 0 e o maior é 3. Então, eu também só tenho números positivos, então vai ser para cima. Então, o que eu vou fazer? Não preciso fazer tão embaixo. Posso fazer aqui. O meu x tem que ir de menos 1 a 2. Então, eu vou fazer aqui o meu x, certo? De menos 1 a 2. Lembrando que menos 1 está antes do 0. Então, eu tenho que começar ele para cá. E o y, eu só tenho números positivos, então ele só vai ser para cima. E como só vai até 3, não precisa ser muito grande, tá? Então, o que você faz? Eu vou fazer ele aqui. Não vou precisar da parte negativa do y, então, seta nas pontas, para mostrar que ele é infinito, certo? Lembrando que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e você vai marcar os x, você precisa de menos 1 até 2, que é o maior. Então, você marca aqui, eu uso sempre de 1 em 1 centímetro, que eu já falei para vocês. Eu vou usar o menos 1 e o menos 2, sempre um a mais, tá, gente? E pro lado positivo vai até o 2, eu uso até o 3. 1, 2, 3. Então, aqui você faz 1, 2 e 3, e aqui menos 1, menos 2, lembrando que o 0 está aqui, tá? O y vai de 0 a 3, então vou fazer pelo menos até o 4. Então, aqui, ó. 1, se você quiser usar a linha do caderno, conforme eu já expliquei melhor. 2, 3, 4. Pode ir mais, tem um espaço, mas pra quê? Se eu só vou precisar até o 3. 1, 2, 3 e 4. Cuidado que o 1 aqui não é lá em cima, hein? É 0, 1, 2, 3, 4. É ordem crescente. Muito bem. Feito os eixos, eu vou marcar os pares ordenados. E como que eu faço isso? 0 e 1. 0 para x, 1 para y, lembra? Onde tem o número é onde eu marco. E o número 1 está para o y. Não que o 0 não seja número, né, gente? Mas é que o 0 é eixo. Então, 1 para o y. Então, no eixo y, eu coloco o ponto aqui, ó, que é o 0 e o 1. O par ordenado menos 1 e 0, o 0 é eixo. O menos 1 está para quem? Para o x. Então, eu vou pôr menos 1 no eixo, certo? Mas menos 1 do x, porque aí ele está no x. 2 e 3. Aí eu tenho que subir. 2, eu vou usar transparente que é melhor. 2 até encontrar o 3. Eu venho na linha 2 e subo até o 3. Aqui. 2 e 3. Agora, 1 e 2. 1 e 2. Muito bem. Primeira coisa, olha se os pontos ficaram alinhados. Se os pontos estão alinhados, fica tranquilo, porque o seu cálculo está correto. Se um desses pontos sair do alinhamento, é onde está o erro, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai unir esses pontos, formando a sua reta, porque toda equação do primeiro grau, o desenho é uma reta, a imagem é uma reta. Então, está correto, certo? Então, nós fizemos, essa reta foi para o lado direito, certo? A outra, vou pegar ela aqui para vocês verem, ela foi para o lado esquerdo, ela foi para cá, ó, certo? Então, pode acontecer isso. Então, sempre, o que vocês têm que entender? Que o desenho de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma linha reta, ok? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!